Olá, tudo bem com você? Estamos no nosso segundo estudo da série Identidade. Espero que esteja sendo uma bênção para você e que continue sendo uma bênção essa nossa série de 5 temas. E aqui nós vamos relembrar alguns detalhes, alguns pontos da nossa história, da nossa identidade, de elementos que fazem parte do nosso DNA como crentes e como igreja. Eu espero realmente que todos esses estudos abençoem a sua vida. Hoje, nós vamos estudar um pouco mais a palavra de Deus, nós vamos analisar ali em 2 Crônicas, um momento muito especial na história de Israel e de Judá, quando houve um reavivamento espiritual promovido por Josias. E nós podemos aprender muito sobre o que Josias fez e como foi possível que o povo ele renovasse a aliança com Deus. Nesse estudo vamos ver ali a importância do dom profético, a centralidade da palavra de Deus no culto, enfim, muitas coisas importantes que nós precisamos viver. Podemos imitar, inclusive, os passos dados por Josias nesse reavivamento espiritual. Mas antes de abrir a palavra de Deus, vamos pedir que o Deus da palavra ilumine nossa mente e nos abra o coração para a mensagem com a qual teremos contato agora. Feche seus olhos e oremos juntos. Pai querido, muito obrigado por mais esse estudo da Tua palavra. Obrigado pelo privilégio que temos de ter a Bíblia conosco e estudá-la. Pedimos agora que Teu Santo Espírito ilumine nossos pensamentos e toque o nosso coração, a nossa vida, que nós realmente entendamos a Tua vontade para nós e a vivamos com a Tua ajuda. Dá-nos a Tua paz, Senhor, é o que nós pedimos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Vamos então à Bíblia, mas eu vou compartilhar com você aqui a minha tela mais uma vez, o PowerPoint que foi preparado para esse estudo, e então vamos ler o texto que foi escolhido para hoje. Aqui está. O dom profético e o reavivamento espiritual. Eu quero convidar você a ler comigo 2 Crônicas, capítulo 34. Nós vamos ler aqui alguns versos desse capítulo impressionante. Aqui nós vemos a história de um verdadeiro reavivamento espiritual e podemos dizer assim que estão aqui no texto os passos tomados pelo rei Josias para promover esse reavivamento. É o que nós precisamos também, né, como igreja, viver esse verdadeiro reavivamento para que possamos realmente completar a obra que Deus deixou, para que nós tenhamos realmente o poder para pregar o evangelho e viver o verdadeiro cristianismo. Muito bem, vamos então aqui ao texto, 2 Crônicas 34, de 1 a 10, inicialmente. Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. Josias fez o que era reto aos olhos do Senhor, andou nos caminhos de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita nem para a esquerda. No 8º ano de seu reinado, sendo ainda moço, Josias começou a buscar o Deus de Davi, seu pai. E no 12º ano começou a purificar Judá e Jerusalém dos lugares altos, dos postes da deusa Azerá e das imagens de escultura e de fundição. Na presença dele, derrubaram os altares dos Baalins. Ele despedaçou os altares de incenso que estavam acima deles, quebrou os postes da deusa Azerá e as imagens de escultura e de fundição, reduziu-os a pó. E o espalhou sobre as sepulturas dos que tinham oferecido sacrifícios a esses ídolos. Queimou os ossos dos sacerdotes pagãos sobre os altares deles e purificou Judá e Jerusalém. Fez o mesmo nas cidades de Manassés, de Efraim, de Simeão, de Naftali, por todos os lados no reino, no meio das suas ruínas. Depois de derrubar os altares dos postes da deusa Azerá e as imagens de escultura, até reduzi-los a pó, e depois de despedaçar todos os altares de incenso e toda a terra de Israel, Josias voltou para Jerusalém. No 18º ano, portanto, 10 anos depois disso que ele fez, 10 anos depois, no 18º ano do seu reinado, havendo já purificado a terra e o templo, Josias ordenou que Safã, filho de Azalias, Maazéias, governador da cidade, e Joá, filho de Joacás, cronista, reparassem a casa do Senhor, seu Deus. Foram até o sumo sacerdote Ilquias e entregaram o dinheiro que tinha sido trazido à casa de Deus, e que os levitas, guardas da porta, tinham ajuntado, dinheiro provindo das mãos de Manassés, de Efraim e de todo o resto de Israel, bem como de todo o Judá e Benjamim e dos moradores de Jerusalém. Eles o entregaram aos que dirigiam a obra e tinham seu encargo à casa do Senhor, para que pagassem aqueles que faziam a obra, trabalhadores da casa do Senhor, para repararem e restaurarem o templo. Agora avance para o verso 14, vamos ler do 14 até o 22.
Enquanto se tirava o dinheiro que havia sido trazido à casa do Senhor, Ilquias, o sacerdote, achou o livro da lei do Senhor, dada por meio de Moisés. Então Ilquias disse ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. Ilquias entregou o livro a Safã, então Safã levou o livro ao rei e lhe deu relatório dizendo: tudo o que o Senhor, ó rei, encomendou aos seus servos, eles estão fazendo. Contaram o dinheiro que estava na casa do Senhor e o entregaram nas mãos dos que dirigem a obra e dos que a executam. E o escrivão Safã acrescentou: o sacerdote Ilquias me entregou um livro. E Safã leu o livro em voz alta diante do rei. Quando o rei Josias ouviu as palavras da lei, rasgou as suas roupas, então deu ordens a Ilquias, a Aicão, filho de Safã, a Abdon, filho de Mica, a Safã, o escrivão, e a Asaías, servo do rei, dizendo: vão consultar o Senhor por mim e pelos que restaram em Israel e Judá, a respeito das palavras deste livro que foi encontrado, porque é grande o furor do Senhor, que se derramou sobre nós, porque os nossos pais não guardaram a palavra do Senhor para fazerem segundo tudo o que está escrito neste livro. Então Ilquias e os enviados pelo rei foram falar com a profetisa Hulda, esposa de Salum, encarregado das vestimentas da casa do Senhor, filho de Tocate, filho de Arás. Hulda morava na cidade baixa, em Jerusalém. Então lhe contaram o que havia acontecido. Bem, leiamos agora o verso 31, que é a conclusão de tudo que foi feito aqui em Judá pelo rei Josias e pelos seus servos. Verso 31. O rei se pôs em pé no seu lugar e fez aliança diante do Senhor, para o seguir, guardar seus mandamentos e seus testemunhos e os seus estatutos de todo o seu coração e de toda a sua alma, cumprindo as palavras da aliança que estavam escritas naquele livro. Que texto maravilhoso, que experiência singular esta aqui, né? Que pode ser a nossa também. Vamos lembrar alguns detalhes aqui dessa leitura e procurar, com a ajuda de Deus, viver isso também? Primeiro, nós encontramos aqui o jovenzinho Josias buscando a Deus pessoalmente. Era o Deus de Davi, mas para Josias, ele queria que fosse o seu Deus também. Não bastava que fosse o Deus de Davi, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Josias queria que fosse o seu Deus, então ele passa a buscar Deus pessoalmente. Nenhum avivamento vai acontecer se nós não buscarmos a Deus na nossa intimidade, ali no nosso quarto, com a porta fechada, lendo a Bíblia, orando, participando da missão também. Tudo isso são formas de nós nos envolvermos e termos intimidade com Deus, comunhão com Jesus. Josias entendeu que se ele queria reformar o reino, se ele queria influenciar seus súditos a um avivamento, ele precisava começar por si mesmo. Nós vemos aqui um respeito pela palavra de Deus, né, e pelos profetas. Nós vemos aqui um avivamento espiritual poderoso acontecendo, né? Então, primeiro passo, Josias busca a Deus em sinceridade. Segundo passo, Josias inicia uma reforma espiritual, eliminando toda a idolatria ali no reino. Alguém pode pensar, mas aquilo ali foi intolerância religiosa, ele quebrou os ídolos, ele quebrou os postes da deusa Azerá. Na verdade, se nós estudarmos um pouquinho, né, do contexto histórico, nós veremos que eram cultos idólatras, pagãos terríveis, imorais, e que envolviam até muitas vezes sacrifícios humanos e até de crianças, como é o caso lá da adoração ao deus Moloque. Não se podia brincar com esse tipo de coisa, com esse pecado aberto que havia ali no meio do povo de Deus. A idolatria tinha sido levada para dentro do povo e tinha que ser eliminada. E o rei fez isso com muita coragem. Então, a gente entende que subsequente ao reavivamento, ocorre também a reforma. Quando nós buscamos a Deus em sinceridade de coração e procuramos alinhar nossa vida com a palavra de Deus, a reforma começa a acontecer em nossa vida. Nós procuramos, então, viver como deve viver um verdadeiro representante de Deus, um embaixador do céu aqui na terra. Nós procuramos viver segundo a nossa identidade. Então, a nossa roupa, a nossa alimentação, as nossas palavras, a nossa conduta, tudo vai refletir a vontade de Deus. Reavivamento, ele ocorre e na sequência ocorre também, melhor dizendo, o reavivamento ocorre em sequência a um despertamento espiritual e depois disso acontece a reforma de vida, a reforma de tudo aquilo que envolve a nossa existência. E ele inicia então uma reforma espiritual ali em Israel, elimina a idolatria. Eu pergunto, o que na sua casa, na sua vida, na sua mente está competindo com Deus? Isso é um ídolo, isso é idolatria. Nós precisamos, com o poder de Deus,
eliminar esses ídolos da nossa vida e colocar Deus no seu trono, no trono da nossa vida, que é onde ele deve estar. O reavivamento começa com uma busca pessoal por Deus, portanto, né? O que mais nós vemos aqui? Que Josias manteve sua fidelidade a Deus ao longo do tempo. 10 anos se passaram desde que ele havia começado aquela reforma, aquele reavivamento, e 10 anos depois, nós vemos ali o rei, agora já um homem feito, mantendo os seus princípios, mantendo ali a sua fidelidade a Deus, e mais, percebendo que o templo precisava de uma reforma, ele se entrega a essa missão, a esse trabalho. Então nós vemos aqui duas coisas importantes: constância. Não basta irmos a Deus uma vez na vida, nós precisamos manter essa comunhão com Ele, né? Como se diz, é tão importante quanto casar é permanecer casado, tão importante quanto ser salvo por Jesus é manter essa comunhão com Ele todo o tempo. Então Josias, a gente percebe que não perdeu o seu primeiro amor, ele continuou sendo fiel a Deus, continuou desejando fazer a vontade de Deus. E aí, nós também vemos que ele amava a obra de Deus, amava a casa de Deus. Quando viu que precisava ser feita alguma coisa ali, ele fez efetivamente, né? Então, ele organiza uma campanha, ofertas são dadas para financiar as obras. A gente vê aqui nesse texto como eles tratavam com responsabilidade, com seriedade, os recursos sagrados que as pessoas traziam. Então, a mordomia cristã está envolvida também com a reforma espiritual, né, com o reavivamento, com a reforma. Quando nós estamos reavivados, nós damos daquilo que somos e temos para a causa de Deus, né? Nosso tempo, nossos tesouros, nossos talentos, nosso templo, nosso corpo, nós dedicamos tudo isso a Deus. E aqui nós vemos que o reavivamento espiritual, ele fez com que as pessoas fossem fiéis, mordomas, né, administradoras dos recursos de Deus, e doaram para a reforma do templo, né? Amor pela obra de Deus. Enquanto muitas pessoas se dedicam a criticar a igreja, a apontar suas armas para a igreja, aqui nós vemos Josias e o povo que ele liderava fazendo diferente disso. Eles amavam a igreja e procuravam fazer o melhor por ela. Que nós sejamos realmente parte da solução, não do problema, quando encontrarmos problemas. Importância de cuidar da casa de Deus e ser fiel nos dízimos e ofertas. Nós aprendemos isso com Josias, né? Nós vemos aqui também nesse texto a importância da centralidade da palavra de Deus. Na reforma, eles encontraram lá no templo, esquecido, o livro da lei de Moisés. E aí, eles procuram levar logo aquele livro para o rei. A palavra de Deus, ela é lida diante do rei, e ele então rasga as vestes, simbolizando ali arrependimento, a percepção de que não estavam vivendo de acordo com a vontade de Deus. A Bíblia deve ser central em nosso reavivamento, em nossa vida espiritual, em nossas igrejas. Eu pergunto, quando as pessoas vão às nossas igrejas, o que elas ouvem ser pregado lá do púlpito? Ideias humanas ou a palavra de Deus? A palavra de Deus deve ser pregada em nossas igrejas. A palavra de Deus deve ser o centro de todo o verdadeiro reavivamento espiritual, assim como foi aqui nos tempos de Josias, né? Então nós vemos aqui um outro detalhe importante que salta do texto. Quando Josias percebe que eles precisavam viver aquilo que haviam lido na Bíblia e não estavam vivendo, ele aproveitou uma tremenda oportunidade naquele momento. Havia uma profetisa viva entre eles, Hulda, e ele envia seus servos para consultá-la a respeito do que fazer para viver de acordo com a palavra de Deus, com o livro da lei. E aqui nós encontramos um princípio teológico bem interessante. Nós temos um profeta canônico, Moisés, não estava mais entre eles, né, mas deixou ali seus textos inspirados, e temos uma profetisa não canônica, Hulda. Os dois são importantes. No entanto, a luz maior é a Bíblia Sagrada. Hulda era como se fosse uma luz menor que apontava para a luz maior. Vocês devem buscar aquele livro, devem viver o que está naquele livro, e eu recomendo aquele livro para vocês. É isso. O rei entendeu muito bem esse princípio, né, de que a Bíblia é o centro, de que a Bíblia é a nossa suprema regra de fé e prática, mas os profetas não canônicos também nos ajudam nesse caminhar para a Bíblia, no entendimento da Bíblia e na vivência do que está na Bíblia. Por que nós chamamos Hulda de não canônica? Isso é um conceito teológico, né? Porque, na verdade, tanto Moisés quanto Hulda eram inspirados por Deus, né? O grau de inspiração é o mesmo Espírito Santo usou a ambos. Só que Hulda não escreveu nada que consta na palavra, na Bíblia Sagrada. No cânon. O cânon são os 66 livros que compõem a Bíblia, a palavra de Deus, né? Então esse é o cânon. Moisés é um profeta canônico. Vamos pensar em outros?
Daniel, Isaías, Abacuque, João ali do Apocalipse, né? Paulo, profetas canônicos, por quê? Porque escreveram textos que constam no cânon. Vamos pensar em outros profetas não canônicos agora, além de Uda, João Batista, Natã, Noé, e tantos outros, né, que estão na Bíblia, que desenvolveram um ministério profético, mas não escreveram textos que constam no cânon. Então são profetas não canônicos. A Bíblia sempre deve ser nossa suprema regra de fé e prática. Nós vemos aqui que a Bíblia é a central no reavivamento espiritual, mas os profetas não canônicos também são presentes de Deus para nos ajudar em nossa caminhada cristã, no entendimento da palavra, apontando para a palavra que é a luz maior e nos ajudando nesse reavivamento espiritual. Louvemos a Deus pelos profetas canônicos e também pelos profetas não canônicos. Eles são uma bênção de Deus para nós. E no que diz respeito ao ministério profético, Deus não faz acepção de sexo. Houve profetas e houve também profetisas, usados por Deus para guiar seu povo, usados por Deus para orientar a igreja, para abençoar a igreja. Profetas verdadeiros, portanto, eles guiam o povo de Deus em conformidade com a palavra de Deus. Se você encontrar em qualquer lugar aí um pretenso profeta, alguém que diz ser um profeta, mas que fala ou escreve ou diz alguma coisa que está em desacordo com a Bíblia, descarte na hora. Porque o primeiro critério para saber se um profeta vem de Deus é que seus ensinos estejam totalmente de acordo com a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, porque ela é a nossa regra de fé e prática. Ela é o cânon, ela é o aferidor de ensinos, ok? Que interessante isso aqui, né? Esse conceito de luz maior e luz menor presente também aqui nesse capítulo de 2 Crônicas. Então vamos lá, a renovação da aliança foi a consequência dessa iniciativa que começou com Josias, mas que se espalhou também pelo reino. Josias e o povo renovaram o compromisso de fidelidade a Deus. A busca sincera por Deus e o respeito por sua palavra levam à renovação da aliança. Reavivamento espiritual ou reavivamento pessoal se espalha para a família, para a igreja e para a comunidade. Então, em lugar de esperar que a igreja se reavive primeiro toda, comece por você. Comece a buscar a Deus em sinceridade, com convicção, todos os dias tendo seu momento de devoção com Deus, e aí você vai ver como essa atmosfera ela vai se espalhar para a sua família, para seus filhos, para o seu cônjuge, e você poderá também influenciar outras pessoas, amigos, irmãos da igreja, e esse é um efeito que a gente pode considerar como uma espécie de reação em cadeia, vai se espalhando, vai influenciando, e assim começa o processo. Então busque a Deus você, procure revar a sua vida espiritual. Josias mostrou que o reavivamento espiritual é possível, com os passos certos. Sigamos o exemplo de Josias para um reavivamento profundo em nossa igreja, em nossa vida. Renovemos a nossa aliança com Deus, vivendo de acordo com sua palavra e guiando outros para a luz maior que é a Bíblia. Vamos orar, encerrando esse estudo? Pai querido, muito obrigado, Senhor, pelos profetas, por esses homens e mulheres que dedicaram a vida a um ministério tão importante. Obrigado pela Bíblia Sagrada, por esses textos canônicos que devem orientar a nossa vida. Ajuda-nos a viver de acordo com aquilo que foi revelado na Tua Palavra. E obrigado também pelos profetas não canônicos, que não escreveram partes da Bíblia, mas também foram usados pelo Espírito Santo e nos orientam, nos ajudam, nos motivam também em nossa caminhada e em nossa compreensão da Palavra de Deus. Muito obrigado, Senhor, pela história de Josias, porque esse homem foi fiel a Ti e, portanto, outros também podem ser fiéis. Que nós sigamos os passos dados por ele para o reavivamento espiritual, busca sincera de Ti como nosso Deus, reforma espiritual na nossa vida, abandono daquilo que nos afasta de Ti, de ídolos que compete contigo, amor pela causa de Deus, pela igreja, mordomia fiel nos dízimos e ofertas, a busca por orientação profética e a renovação da aliança. Que nós realmente vivamos isso também em nossa vida. Nós oramos e te agradecemos tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Materiais de apoio para você se aprofundar nesse tema, recomendo a vocês este livro aqui da Casa Publicadora Brasileira, Quando Deus Fala, organizado pelo Dr. Alberto Tim e por Duane Esmond. Então fica aqui a dica para que você leia o Dom de Profecia na Bíblia e na História, Quando Deus Fala. E 2 vídeos em meu canal no YouTube, você pode procurar no buscador do canal, por esses títulos, né? Deus Guia a Sua Igreja, o Dom Profético, e
a Bíblia, o Espírito da Profecia e o Reavivamento. Fica aqui, então, meu convite para que você assista a esses vídeos e tome a sua decisão ao lado de Jesus, tá bem? Então, aprendemos aí muitas coisas, né, com Josias, com esse texto de 2 Crônicas, e que realmente tenhamos o desejo, com a ajuda de Deus, de colocar tudo isso em prática em nossa vida. Temos ainda mais 3 temas importantes da nossa série Identidade, e eu espero que você esteja sendo grandemente abençoado com esses estudos. Vamos encerrar com uma oração? Bondoso Deus, muito obrigado, Senhor, por essa história que foi registrada em Tua Palavra. Muito obrigado pela vida, pela atitude de Josias, que nos ensinam tanto ainda hoje aqui no século XXI. Ajuda-nos também, Pai, a viver um verdadeiro reavivamento em nossa vida. Ajuda-nos a Te buscar com toda a nossa vontade, com toda a nossa sinceridade. Ajuda-nos, Senhor, a ser reavivados por Tua Palavra, pelo Teu Santo Espírito, e aí também realizar as devidas reformas em nossa vida, abandonar tudo aquilo que nos afasta de Ti, os ídolos que competem contigo em nossa vida, em nossa mente, em nosso coração. Bondoso Deus, que nós amemos a Tua igreja, a Tua obra, façamos o nosso melhor para levar avante esse trabalho, essa missão aqui no mundo. Sejamos mordomos fiéis também em nossos dízimos, ofertas, tudo que somos e temos, dediquemos a Ti para o avançamento da Tua obra. Bondoso Deus, que nós também demos o devido valor aos profetas canônicos, profetas não canônicos, que nós valorizemos esse presente, esse legado e nos pautemos pelas orientações dadas por meio desses profetas. E que ao fazer tudo isso, seguir esses passos, nós renovemos a nossa aliança contigo e permaneçamos firmes até o fim. Nós oramos e te agradecemos tudo isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Um abraço para você, Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua família, e até o nosso próximo estudo aqui na série Identidade.